nós precisamos muito da graça de Deus. Você precisa da graça de Deus? Sim. Então diga assim: eu preciso muito da graça de Deus. Eu preciso muito da graça. Eu preciso muito da graça de Deus. Preciso muito. Vira para a pessoa do lado atrás aí e fala: você precisa muito da graça de Deus. Eu gosto muito, vocês sabem disso, eu sempre falo da Bíblia. É ela que é o nosso exemplo. E nós temos aqui milhares de histórias de pessoas de todo tipo. Nós temos gente que estava na guerra, nós temos gente que passou fome, nós temos gente que era perseguida, nós temos gente que passou por morte na sua família, nós temos pessoas doentes, nós temos todos os tipos de problema, milhares, não é um só, milhares de exemplos aqui. E quando a gente vai lendo a Bíblia e vai vendo essas pessoas todas, essas histórias, nós vamos ver que passaram por diversas situações, mas receberam a graça de Deus. E quando receberam a graça de Deus, resolveram aquela situação das mais diversas maneiras. Então você precisa da graça de Deus, entenda isso. Fala para a pessoa que está aí atrás, do seu lado: o que você precisa é da graça de Deus na sua vida. Se você receber a graça de Deus, tenha certeza que não há mal que prevaleça, que não há problema que não se resolva. Todos os problemas são solúveis, são resolvidos quando tem a graça de Deus. Sem a graça de Deus, eu vou dizer que não tem jeito não, tá? Sem a graça de Deus, não vai ter jeito não. Se você ficar confiando no homem, se você ficar confiando no mundo, se você ficar confiando no que a gente tem ao nosso redor, não vai ter jeito não. Mas se a graça de Deus entrar na sua vida, tudo será resolvido da melhor maneira, porque o Senhor conhece a melhor maneira de resolver. Ergue a tua mão para o céu e fala: Senhor, é em vós, é em ti, Senhor Jesus. Eu preciso, é na tua Senhor, graça, da tua graça, que nós Senhor. Colocamos Manda a tua graça a sobre nossa nós, vida. Senhor Jesus. É em ti, Eu Senhor, me que lanço, nós Senhor, para colocamos receber a os tua nossos graça. problemas. Vem, É em Senhor ti, Jesus, Senhor, que derrama nós a tua colocamos graça as sobre a minha nossas vida. dúvidas. É em ti, Senhor, que nós colocamos tudo que é difícil na nossa vida. É em ti, Senhor, Em ti, que nós Senhor Jesus, confiamos. que eu confio. Não é a Derrama a tua confiança no graça, homem Senhor. nem nessa terra, Senhor, mas a nossa confiança é em ti, porque sabemos que o Senhor há de nos livrar do mal. O Senhor há de nos salvar. Senhor Jesus, O Senhor manda a há tua de nos graça, olhar Senhor. e resolver os nossos Derrama a tua problemas da graça, melhor Senhor, maneira. sobre a minha vida. O Senhor há de nos Eu sustentar, preciso, Senhor, da tua Estamos graça. começando hoje a campanha de oração pelos filhos. Olha o que essa passagem fala para a gente começar a rezar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos de sua própria família, é um renegado, pior que um infiel. Palavra dura, né, para começar. Palavra dura, mas está aqui na Bíblia, não inventei. Não inventei. E ela é para mim também. Ela é para mim, ela é para você, e ela é para todo mundo que escutar. E mesmo quem não escutar, a palavra é para todos. E ela diz assim: se você pode fazer tudo neste mundo, se você descuidar do que eu espero que você faça pela tua família onde você nasceu, é pior que o renegado. Quer dizer, não valeu nada. Está entendendo como nós estamos perdidos? É preciso que a gente tome essa consciência, porque o que Deus espera de você é que a sua família seja salva, é que a sua família seja liberta, é que a sua família seja restaurada, é que a sua família seja transformada. Ele espera isso, Ele quer fazer isso. Só que se não há quem peça, se não há quem se coloque, Ele não vai fazer, porque não há ninguém daquela família. Talvez você seja a única pessoa da família.
E é isso que Deus espera de você. Vamos começar essa nossa campanha com essa palavra muito séria, que está aqui na Bíblia, não estou inventando, e que é para mim também. Ela serve para mim também. Serve para todos nós. Então, quando a gente fala, vamos orar pelos filhos, não é porque nós queremos dizer assim, os filhos são os problemas, os jovens são os problemas, eles que são... Não, nós queremos dizer para você, a tua responsabilidade, a minha responsabilidade é que nós façamos diferença na nossa família, e que a nossa família seja salva, seja liberta, seja transformada, seja curada, porque um dia diante de Deus, Ele vai falar, o que você fez? Aí você vai falar, não, mas não deu tempo, porque eu tinha tanta coisa para fazer. Ele vai dizer, mas eu esperava que você fizesse pela tua família. Cadê os teus? Você trouxe eles com você? Você trouxe os teus filhos com você? Você trouxe a tua família com você? Está entendendo? Como é sério o nosso papel aqui nessa terra. Porque depois que morrer já vai ser outra história. É aqui. Meu irmão, não percamos tempo. Nós temos uma grande responsabilidade aqui. Seja com os teus filhos, que nós vamos nos dedicar a orar, e seja como filhos de alguém que você é, e dentro de uma família. Então vamos ficar de pé, e com essa palavra tão poderosa, eu diria assim, né, poderosa. Sabe, irmãos, quando a Áurea coloca toda essa questão dessa campanha que nós fazemos, é porque a grande investida, a grande sacada do demônio hoje é na família. Você percebe que quando não é pai, é a mãe, quando não é mãe, é os filhos, e vai para os avós, né? A família toda tem sido atingida. E principalmente quando nós buscamos caminhar com Deus, quando nós colocamos o pé na estrada do caminho com Deus, meu irmão, você não tem noção. Reze pelos seus, cuide dos seus, porque a investida vai ser grande. Então nós temos que ter esse zelo, né? Este cuidado. Nós temos que zelar. O sol é para todos, a chuva é para todos, mas acolhe aquele que quer, recebe aquele que quer. Então você tem que ter esse cuidado. Você tem consagrado a sua casa a Deus? Tem consagrado os seus filhos? Você tem orado pelos seus filhos, pelos anjos, pelo anjo da guarda do teu filho, tua filha, tua esposa, da tua casa? Deus, Ele não nos deixa só. Agora vocês se viram, não. No mesmo tempo que Deus nos coloca no caminho, e Ele sabe que nós vamos ter investidas, Ele também nos dá armas para lutar, e nos dá a ajuda necessária para aquilo que for necessário para lutarmos. Nós não estamos sós, mas é preciso ser fiel. Essa palavra que o Paulo falou, zelo, é muito importante. Põe a mão no seu coração, porque é o Senhor que vai convencer você de que você tem que zelar pela sua família. É você que vai zelar. O Senhor espera que é você que cuide, que é você que esteja ali na porta afastando o inimigo, que é você que esteja mandando o demônio embora da vida da sua família, que é você que esteja orando para que a cura e a restauração entre na sua casa. É você que vai estar em pé, lutando contra todos os ataques do mundo sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Esse zelo tem que estar no nosso coração, tem que estar em nós, e nós pedimos, Senhor, nesta noite, cada um de nós, Senhor, dá-nos um zelo por aqueles que o Senhor nos deste, dá-nos cuidar daqueles que nós temos que cuidar na vida, Senhor, dá-nos um zelo espiritual, que nós possamos ver as coisas espirituais que não vemos, que não entendemos, que nós vejamos muito, muito longe, Senhor. Que esse zelo não seja só um zelo material, mas seja um zelo espiritual, Senhor. Que nós possamos vigiar espiritualmente pelos nossos, pela nossa família, pelos nossos filhos, por todos que nos deste, Senhor. Para que o inimigo não entre, não faça morada,
não apronte as suas armadilhas dentro da nossa família, Senhor. E se Ele já fez isso, que nós possamos tirar Ele de dentro da nossa casa, que Ele saia da nossa família, que Ele saia dos nossos filhos, que Ele pare de ficar armando confusões e ações nas nossas vidas, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos visão espiritual, Senhor. É importante que a gente vai tirando toda a contaminação que muitas vezes, como a Áurea colocou, pessoas levam, mas também nós levamos a contaminação para dentro das nossas casas. Nós mesmos, descuidadamente, levamos com palavras, levamos com comentários, levamos com olhar, levamos com atitudes. Então nós precisamos ir pedindo ao Senhor que Ele vá tirando de nós também, para que a casa limpa seja ela completa, a casa física e a casa minha, eu, corpo espiritual, eu também preciso ser limpo. Ergue a tua mão direita e você vai tomar a tua autoridade, que é a tua autoridade da sua casa, e você vai repetindo: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agora tomo autoridade sobre a minha casa, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre os meus e filhos, sobre todos os meus, e sobre todos os meus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não permito que o mal fique dentro da minha família. Que o mal fique dentro da minha família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno que todo mal que tenha entrado, por qualquer caminho, através de pessoas, através de objetos, através da televisão, através da internet, que saia agora em nome de Jesus. 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 Nós nascemos numa família, nós temos um pai e uma mãe, todo mundo tem, e depois nós temos os nossos filhos que também têm um pai e uma mãe, e essa é a natureza, e não adianta a gente falar outra coisa, porque essa é a natureza. E quando então nós temos que pensar nisso e pedir que o Senhor restaure tudo que há de errado, de desvirtuado e que gera maldição nessas situações todas familiares, de pais e de filhos. E aí eu peguei essa passagem que está aqui, você pode pegar aí, em Eclesiástico, capítulo 2, capítulo 3, e fala assim, capítulo 3, versículo 3. O versículo 3 diz assim: Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. Então veja que isso não é uma invenção humana, isso é uma invenção de Deus, porque a maneira que Deus escolheu para que o homem dominasse a terra, que é isso que está lá no capítulo 1 da Bíblia, Gênesis capítulo 1, ele fala assim, que ele criou tudo e deu para o homem e disse assim: dominai a terra. E a maneira que ele criou, não foi o homem, não foi as pessoas que inventaram. A maneira natural que ele criou é o homem e a mulher e os seus descendentes. É isso que ele instituiu. E ele fala aqui, nesse Eclesiástico 3, ele fala assim, que é uma coisa que ele quis honrar os pais pelos filhos e fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles, né? Que demonstra assim que tanto o pai quanto a mãe têm o seu papel e a sua autoridade. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais na formação, que a gente vai falar separado mãe e pai, tá? Para a gente vai adentrar mais nisso aqui.
Mas o que eu quero pegar é que há um papel de pai e de mãe. E o que eu quero começar hoje não é você como mãe ou você como pai. Eu quero começar dizendo: você é um filho de uma mãe e de um pai, certo? Você tem um pai e você tem uma mãe. E a história não começa nos nossos filhos, a história começa lá atrás, nos meus pais. E eles também têm seus pais, pai e mãe. Essa história é muito antiga. E as pessoas, e a gente tem uma tendência de falar assim, olhar para os filhos e falar assim, todos que têm filhos sabem disso, fulano é assim, o ciclano é de outro jeito. Você sabe, você olha para o teu filho, você vê como ele é. Só que existe a história para trás. Dificilmente a gente olha primeiro a nossa história. A gente olha, vou rezar pelos filhos. Meu filho precisa mesmo de muita oração, então vou rezar por ele. Não, quem precisa de oração primeiro é você. Porque você é filho de alguém. Você é filho de um pai e de uma mãe. E é aí que começa a restauração que Deus quer fazer. Ela não começa direto nos filhos, mas ela começa nos pais, porque Ele disse aqui que Ele escolheu que seja assim. Ele escolheu que as pessoas nasçam de um pai e de uma mãe. Ele quis honrar. Olha que Ele fala isso aqui. Ele quis honrar nos filhos os pais. Então nós temos que começar, em primeiro lugar, antes de rezar pelos filhos, pensar em: eu sou um filho, eu sou uma filha de alguém. E tenho coisas muito importantes aqui para a gente rezar como filhos. Está aqui, quando vai adiante nesse mesmo capítulo, está aqui, no versículo 11. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos, e a maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Então o Senhor está dando uma dica para nós assim: antes de você rezar pelos seus filhos, você veio de um pai e de uma mãe, os quais deveriam estar honrados com a sua vida. Mas muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes nós temos uma família que não está tão na mão de Deus. Às vezes nós temos pais e mães que estão mais na mão do diabo do que na mão de Deus. Não adianta fazer cara de não, porque é verdade, né? É verdade. Nossas famílias não são essa maravilha que parece. Você sabe disso. Você sabe que a sua família não é. Você sabe que seu pai não é, que sua mãe não é. Só que todo mundo faz de conta que é, né? Porque afinal de contas tem o dia dos pais, tem o dia das mães, tem que dar presente, sabe aqueles negócios, tudo, né? Então todo mundo faz aquele jeito. Não. Gente, para começar você tem que analisar friamente o seu pai e a sua mãe, porque a Bíblia é muito séria. E ela fala assim: os filhos são honrados na vida dos pais. É os filhos que vão demonstrar e vão ser honrados da vida dos pais. Só que, olha o detalhe, esse versículo muito sério aqui: a bênção do pai fortalece a casa dos filhos, e a maldição da mãe arrasa até os alicerces, quer dizer, acaba com a vida da pessoa. E, em primeiro lugar, você tem que pensar como foi o seu pai e a sua mãe. Você foi um filho, e talvez você não foi abençoado como deveria ser. E talvez o seu pai não foi esse homem que fortaleceu a vida dos filhos. Talvez o seu pai foi um pai irresponsável. Talvez o seu pai foi um pai omisso. Talvez o seu pai foi um pai que você nem conhece, que largou a família. Talvez o seu pai não estava nem aí. Você sabe disso. Então você já não começou na bênção. Você está entendendo? Você começou com a maldição. Aí como é que os seus filhos vão ser honrados se você já tem para trás essa maldição em cima de sua vida? Você precisa se libertar dela em primeiro lugar. Talvez a tua mãe, que deveria ter te ajudado
e ter te abençoado, ela não te ajudou. Ela falou: se vire, se vira. Ninguém mandou, você não quis seguir aí esse caminho, se vira. E largou você aí ao Deus dará. Quantas pessoas têm essa experiência? De que a mãe falou: não, você não quis fazer isso, agora se vire. Amaldiçoa até o alicerce da vida da pessoa. Você sabe disso, que eu não estou inventando não, porque essa fachada é a fachada que a família passa, mas ela não é real. A gente sabe que não foi assim. Então, em primeiro lugar, hoje, essa semana, você vai colocar aí o seu pai e a sua mãe diante de Deus, que não estão de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, leia depois com mais calma esse capítulo 3, ela diz muito claramente, que Deus quis honrar os pais pelos filhos, e diz que a bênção do pai fortalece e a maldição da mãe arrasa. Então é necessário as duas coisas. Não é o meu pai maravilhoso e minha mãe não é, ou minha mãe é maravilhosa. Não, minha mãe é maravilhosa, mas meu pai, né? Tudo bem. Mas não adianta você se iludir com isso. Há uma gravidade na sua família. Porque não houve uma família adequada com a palavra de Deus. E isso nos traz maldições para a nossa vida e traz também essa dificuldade que muitas vezes nós temos com os nossos filhos. E os problemas que nós vamos tendo com os nossos filhos. Se você não arrumar a casa do passado, você não vai conseguir arrumar a tua casa de hoje. Se você não tirar o entulho da sua casa, que está lá escondido no quartinho, que ninguém abre a porta, e que ninguém fala, e que ninguém nem comenta, porque é proibido falar, do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, é proibido falar. Tudo bem, não precisa falar, mas precisa enxergar. Precisa ver quem é o quê. E falar: Senhor, arranca isso da minha família. Senhor, liberta isso da minha família, porque eu estou debaixo da maldição, Senhor. Porque a minha família está debaixo da maldição materna, a minha família está debaixo da maldição paterna. Encare isso. Quanto mais a gente enxergar a verdade, é melhor. Porque eu vejo muito as pessoas fingindo, encobrindo, principalmente com a família. Encobre, disfarça, né? Dá um jeitinho. Não vai levar a lugar nenhum você fazer isso. Só vai encobrir, vai deixar no quartinho e vai ficar lá. E você não vai ver o que a palavra de Deus diz, que é a honra dos filhos na vida dos pais. É assim que funciona. Isso é a palavra de Deus. Essa semana, nós vamos começar, estamos começando hoje, você vai pensar não como mãe e pai, mas como filho. Como foi a sua vida de filho? Como era sua família? Sua mãe preferia o seu irmão? Sua mãe agradava mais o seu irmão? Você finge que não, mas você sabe que é. Sua mãe, você acha que a sua mãe não gostava de você porque ela brigava com você e achava que você era incompetente? Encare essa realidade. Essas coisas existem, são reais. Você só precisa de rezar. A sua mãe nem queria que você nascesse. Já te amaldiçoou antes de nascer, porque não queria que você nascesse, porque ela não queria nenhum filho, e teve um monte de filho, e nem queria. Já amaldiçoou. Entenderam? É maldição que arrasa os alicerces, que arrasa a vida da pessoa. Você precisa encarar, não precisa brigar com a sua mãe, tá? Por favor, não precisa brigar com ela, nem com seu pai. Mas você precisa ver e falar: Senhor, me cura e me liberta, Senhor. Porque como eu vou orar pelos meus filhos, se eu não estou curada? Eu preciso ser curada. Essa primeira semana vai ser isso. É dura, hein? Essa campanha não vai ser fácil. Essa campanha é difícil. Parece que é fácil só rezar pelos filhos, não é não. Essa campanha é difícil porque mexe com o nosso coração. Mexe com os nossos sentimentos. Mexe com o nosso interior. Põe a mão no seu coração e pede para o Espírito Santo fazer essa obra.
Porque se depender de você, você vai ficar com raiva de mim, vai virar as costas ali e não quer mais saber. Mas não pode, senão você não vai ser curado. Seus filhos não vão ser curados e não vai ter a bênção dos pais pelos filhos. Põe a mão no seu coração e pede essa graça ao Espírito Santo. Que Ele traga toda a verdade, todo o entendimento para nós dos nossos pais, de quem foi o nosso pai, quem foi a nossa mãe, tudo que eles falharam, tudo que eles erraram e tudo que nos amaldiçoaram, para que nós possamos ser libertos, Senhor. Queremos ser novos pais, novas mães, para que os nossos filhos reproduzam bênção, Senhor. Para que nossos filhos sejam abençoados através das nossas vidas de pais e de mães, Senhor. Pedimos essa graça, Senhor, nesta campanha que nós estamos fazendo, Senhor. Que o Senhor nos convença, o Senhor nos mostre as coisas, Senhor. E que nos dê a graça de um novo entendimento de pais e de mães, Senhor. Põe a mão na sua cabeça, porque você também precisa não só do coração, do sentimento, mas precisa da cabeça, das lembranças, da cura do inconsciente, da cura do que está de lembrança na sua cabeça, do seu pai, da sua mãe. Às vezes o seu pai já morreu, ou sua mãe já morreu, e fica mais difícil quando isso acontece, porque a gente já não quer mais nem lembrar nada, mas precisa. E pede que o Senhor faça uma restauração das lembranças, da memória afetiva que você tem, da memória de filho, dessa afetividade que você teve com seus pais e dos problemas que surgiram, porque o Senhor toque agora a sua mente. Senhor, dá-nos, Senhor, um novo entendimento de filhos, para que possamos ter uma nova estrutura de paz nos nossos dias, Senhor. Traz essa cura para nós, Senhor. Uma cura mental e uma cura das lembranças todas que nós temos, Senhor. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. E você vai aproveitar essa música e você vai abençoar o seu pai e a sua mãe. Não importa quem eles foram, os erros que eles cometeram, os fracassos que eles tiveram, o mal que eles fizeram. Não importa, porque se não fosse eles, você não estava aqui, você não tinha nascido. Então precisou de um pai e de uma mãe que você não escolheu, mas que o Senhor te deu. Nesse momento, abençoa os seus pais, abençoa o seu pai e abençoa a sua mãe com todas as falhas, com todos os erros que eles tiveram. Vou levar meus problemas. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração.